É a 12ª semana da licenciatura em matemática. O tema dos autores é objeto de aprendizagem com medidas de tendência central, POESI, norteada pela engenharia didática. Os autores do artigo resumo é Paulo Vitor da Silva Santiago, Universidade Federal UFC, Francisco Regis Vieira Alves, do Instituto Federal do Ceará. Na introdução, quando a gente colocou aqui a questão dos objetos de aprendizagem, a gente pensou as tecnologias, né? Como a gente aborda todo esse processo das tecnologias. E a gente vai fazer a adaptação daquele objeto de aprendizagem para o ensino, né, do professor e a aprendizagem do aluno, auxiliando esses dois sujeitos, né, para ter a questão de um formato ou de uma situação didática para ser aplicada em sala de aula. Então, a questão da estatística vem aqui para acrescentar junto com a adição e a divisão. A estatística chegou ao momento que a gente trabalha as situações das medidas de tendência central, ou seja, a gente está trabalhando uma situação da adição, né? Vendo as três funções da moda, mediana e também da média, né? Que a gente trabalha muito nas situações didáticas aí do ensino médio. E também a gente vem trazer para si um pouco da metodologia da engenharia didática, que é trabalhada com artigo e ela contém as 4 fases, né? Sendo eu só vou utilizar as 2 iniciais, que são as análises prévias e a segunda, que é a concepção e análise a priori da situação didática. Então, feito isso, a gente, ao trabalhar as medidas de tendência central, a gente vai trabalhar o passo a passo dessa metodologia, junto com a plataforma Quizy. Essa plataforma ela tem tanto o aplicativo como tem a plataforma online. Ela é distribuída em vários fatores, onde eu vou ter a questão dos resumos, das aplicações, quem realizou, a questão das pontuações por questão. Então, para isso, essa aplicação ela foi atribuída ao conteúdo de estatística, com os tópicos de medida de tendência central, que trabalha a média, a moda e a mediana, para alunos do segundo ano do ensino médio, de uma escola aqui do estado do Ceará. Então, onde entra a engenharia didática aplicada no trabalho? Ela entra como sendo uma metodologia, né? Que surgiu lá naquela época, em 1980. Era uma metodologia muito conhecida depois do seu surgimento, que hoje, até atualmente, tem muitos trabalhos aí utilizando essa pesquisa francesa. Ela entra em consonância ou com ênfase na teoria da situação didática, né? De Brissot. E no caso, ele faz a questão da dialética aí, entre suas 4 etapas, né? E a gente pode abordar um pouco mais à frente, fazendo jus a quem? A Regine Dulgey, que no caso ela trabalha os 4 teóricos, como artigo mencionado em 2011. Então, diante da engenharia didática, ela se divide em 4 etapas, que a gente vai falar um pouco de cada uma. No caso, a gente tem a primeira fase aqui, que é as análises preliminares, é onde eu vou realizar a revisão bibliográfica, a questão dos livros, a questão de artigos, a questão de teóricos que trabalham com um tema relacionado. Eu vou ver a questão dos termos, né? Onde eu vou aplicar aquele conteúdo e para quem e qual é a sua utilidade e relacionado também ao objeto de aprendizagem. Então, nessa concepção, a gente vem para a segunda fase, que no caso aqui é a concepção e análise a priori da situação didática, né? Que no caso aqui a gente aplicou relacionado a um problema em 2 horas aulas. Então, quando foi para desenvolver essa situação, a gente teve uma proposta de ensino, ou seja, trabalhar o objeto de aprendizagem e sua posterior aplicação. Então, seguindo isso, na terceira fase, a gente seguiu com a experimentação. Segue uma aplicação da situação didática planejada. Ou seja, é onde eu vou ver a percepção ali, ver os formatos que for aplicado, né? Atualmente a gente aplicou no ensino remoto, usando algumas plataformas de videoconferência, aplicativos de mensagem instantânea. E por último, a gente trabalhou a questão da análise a posteriori,
que no caso foi junto com a validação, onde eu coletei os dados, né? A gente fez todas as análises dos autores, e a partir das análises a gente foi comparando o que tinha sido descrito lá na análise a priori, que era a proposta de ensino. A gente chegou ao objetivo geral dessa proposta. Então a gente fez a validação e fez refutar a questão da hipótese de idade definida, diante de todo o trabalho. Então, o problema da investigação, a MOLO de 2007 fala que a gente tem que descrever que a epistemologia, a conjectura do campo da matemática, é estudar o início da fundamentação e alguns conceitos relacionados ao seu método histórico evolutivo. Então, nesse sentido, a gente vê a questão da problemática. A gente pode fazer relacionada à pesquisa, englobando todo o processo de medida de tendência central, como hoje trabalhamos as operações de adição e divisão, né? Que são as 4 operações. E aí a gente trabalha sempre a questão dos números naturais, né? Ver a percepção onde eu vou englobar a presença dos obstáculos epistemológicos, didáticos e cognitivos da situação. Então, quando eu falo em problema, eu também tenho que falar os obstáculos, que no caso são os epistemológicos da construção, e onde foi desenvolvido obstáculos surgindo a partir da construção dos conceitos iniciais de estatística, fazendo um referente à estruturação do conhecimento, né? Então, com isso, Brussel fala que essas barreiras são encontradas na história, das definições dos conceitos matemáticos. E já para o ponto primordial, a gente vê um pouco do objeto de aprendizagem, como recurso tecnológico. Então, Will Ley 2000 discorre que um objeto de aprendizagem é qualquer ferramenta tecnológica digital, que pode ser utilizado para fundamentar a aprendizagem, ou seja, a aprendizagem do aluno, o sujeito da pesquisa. Então, como metodologia, a gente traçou o processo de trabalho com a estruturação do objeto de aprendizagem, onde a gente foi ali para a plataforma Quizy online, e desenvolveu como tema desse objeto estatística com adição e divisão, assim desenvolvendo em 2 partes da engenharia didática que a gente está aplicando, que foi a análise prévia e a priori da situação. A primeira etapa aborda a descrição dos aspectos epistemológico, didático e cognitivo. Já a segunda apresenta a concepção do objeto de aprendizagem. Então, na análise preliminar, aqui a gente vê o parâmetro, né, a tabela de avaliação, descrita por Salles 2005. Eu tenho que observar os seguintes pontos: o eixo de investigação e os pontos de análise. Então, quando eu vou trabalhar isso, eu estou trabalhando qualidade de quê? Qualidade do uso. É visualmente atraente? É de fácil utilização? É interativo? Apresenta instruções claras? Fornece ajuda ao usuário? É flexível e reusável? Permite o controle do usuário? E também a gente trabalha a qualidade de conteúdo. Se é claro, conciso, a questão da linguagem, dos objetivos do objeto de aprendizagem, questão da identificação, da fundamentação, conceitos e a questão da documentação, né, para o educador. Também a gente trabalhou 5 problemas, que no caso vocês observam que foi trabalhando esses problemas dentro lá da plataforma Quizy, também abordado na análise prévia ou preliminar da situação. Já na concepção, vocês observam aí a visualização da plataforma de uma das questões que a gente descreveu lá na análise prévia. E aqui já na análise a priori de concepção a gente vê a questão que eu vou trabalhar 3 tipos, que é a documentação, validação e a publicação da plataforma Quizy. Então aqui já na figura 2 você observa o relatório, que a gente tem aqui o número de participantes, que foram 41. Aqui 19 questões, a gente atribuiu 5 para trabalhar entre elas, com os alunos do 2º ano do ensino médio. E aqui a gente fez todo o processo para ver até onde a gente conseguiu o objetivo. A situação didática a ser trabalhada, com objeto de aprendizagem, no caso, plataforma Quizy. E as considerações finais, a gente observa que sobre o objeto de aprendizagem, estatística com adição é grande relevância para auxiliar, né, a realização das situações didáticas centrada na aprendizagem do aluno. Então, de modo que ajude a internalizar tais conceitos.
questão dos médios de tendência central com adição dos números naturais. E a gente quer que, porventura, isso venha facilitar e a ser mais um objeto de aprendizagem a ser utilizado pelo professor. No caso aqui, a gente está trabalhando no professor de matemática. Vamos reutilizar uma situação didática, utilizando a engenharia didática como suporte na metodologia de aplicação. Trabalhando em si a questão da plataforma Poesia junto com essas metodologias que a gente pode aplicar na estatística. Aqui são algumas referências que foi colocada junto ao trabalho.